Bem, pessoal, nesse último vídeo da série de hoje, vamos falar um pouquinho a respeito da petição inicial nas ações de alimentos e sobre os alimentos provisórios. Esse último tema sem esgotá-lo totalmente, porque é um tema que envolve um pouquinho mais de análise e de explicação. A respeito da petição inicial nas ações de alimentos. O artigo 2º da Lei 5478, excepcionalmente, permite que o alimentando, por si ou através do seu representante, se dirija pessoalmente até o juízo competente para pedir a condenação do alimentante a lhe prestar os alimentos devidos. Não há necessidade do alimentando ou de quem o represente estar acompanhado de advogado para formular o pedido de prestação de alimentos perante o juízo competente. Aqui nós temos um caso excepcional em que a parte tem capacidade postulatória. Mas a capacidade postulatória, como nós veremos, ela é restrita à formulação do pedido inicial de condenação do alimentante à prestação de alimentos. Uma vez formulado o pedido diretamente pela parte, se ela não indicar um advogado que a represente, segundo o parágrafo 3º do artigo 2º, o juiz de imediato designará um advogado para representá-la. Atualmente, isso é feito através da expedição de um ofício à Defensoria Pública do Estado, que, por intermédio de um defensor público estadual, ou por vezes de um advogado, que mantenha convênio com a Defensoria, vai indicar um profissional para que o alimentando, que já é parte hipossuficiente, receba uma defesa, tenha a oportunidade de ter uma defesa técnica adequada, correto? Esse requerimento, seja feito diretamente pela parte, pelo alimentando, seja a petição inicial subscrita por advogado, deverá vir acompanhado de prova do parentesco ou da obrigação alimentar do devedor, do alimentante. Então, em se tratando, por exemplo, de um pedido feito por um menor representado pela genitora contra o genitor que se recusa a contribuir para o seu sustento, basta que a petição inicial venha instruída com a certidão de nascimento da criança, onde figure como pai o réu da ação. Isso já é suficiente. Evidentemente que a petição inicial deverá cumprir aqueles demais requisitos do artigo 319, especialmente no que diz respeito à qualificação do réu, é preciso que se indique o seu nome, sobrenome, o local da residência ou de trabalho, profissão, naturalidade. E naquilo que diz respeito aos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, é preciso que a petição inicial faça uma estimativa, apresente uma estimativa ao juiz de quanto o réu ganha, quais são os seus rendimentos ou recursos. É imprescindível que a petição inicial ou o próprio requerimento feito sem a participação de advogado por parte do alimentando indique, além, lógico, da qualificação pessoal do réu, a sua condição financeira, porque vocês sabem que as possibilidades do alimentante influem diretamente na fixação do quantum dos alimentos. E no caso da ação de alimentos, também dos chamados alimentos provisórios, que constitui uma espécie de tutela antecipada de urgência prevista na lei especial da qual nós vamos tratar
daqui a pouco. Então, se por acaso, ao receber o pedido, hoje através do sistema, aqueles pedidos formulados pela própria parte, porque os advogados não se esquecem de cumprir esses requisitos, mas principalmente o pedido formulado pela própria parte, a parte faz um requerimentozinho lá e envia para o cartório. Se o cartorário verifica que não há indicação mínima de quanto aproximadamente ganha o réu ou dos seus recursos, ele vai entrar em contato com o alimentando para que ele complemente o requerimento e informe efetivamente qual a estimativa de ganhos do alimentante. É lógico que convém, até para que essa estimativa ganhe um caráter mais robusto, né, que o advogado ou a própria parte, ao apresentar o requerimento, a petição inicial da ação de alimentos, que instrua com documentos que provem os ganhos do alimentante. Normalmente, o mais comum é que o próprio alimentando, ou pelo menos o representante legal do alimentando, já tenha tido um vínculo muito forte com o alimentante. Por isso, muitas vezes moraram juntos. E por isso ele acaba tendo acesso a alguns documentos que foram até deixados pelo alimentante ao deixar o lar familiar, enfim. E anexe a inicial para conferir maior credibilidade. Que eu posso chegar e falar, ele ganha 10 mil reais, mas você não tem prova nenhuma disso. Aí você coloca a qualificação dele, um pedreiro, 10 mil reais. É possível que um pedreiro ganhe 10 mil reais? É possível. Mas hoje, no nosso cenário atual, não é provável. Então essa estimativa de ganhos, ela perde muito, né, da sua credibilidade. Então convém que, se porventura o alimentando ou seu representante disponha de documentos que sejam capazes de subsidiar a estimativa feita, que esses documentos sejam anexados ao requerimento ou à petição inicial, né? Agora, se esses documentos estiverem em poder do próprio alimentante, está completamente admitida a dispensa da sua juntada. Aliás, o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 547868 diz o seguinte: dispensar-se-á a produção inicial de documentos probatórios, quando existente em notas, registros, repartições de estabelecimentos públicos e ocorrer impedimento ou demora em extrair certidões, quando estiver em poder do obrigado às prestações alimentícias ou de terceiro residente em local incerto e não sabido. Então, assim, por vezes, os documentos todos estão em poder do alimentante, e outras vezes, o alimentando, ou seu representante, sabe, né, onde obtê-los, junto ao empregador, por exemplo, do alimentante, mas fazem pedidos, fazem solicitações, mas acabam não conseguindo ter acesso a esses documentos. Muitas vezes os empregadores se recusam, né? Principalmente quando são empregadores particulares, que não querem se comprometer na vida do empregado, eles acabam muitas vezes enrolando, né, a representante ou o próprio alimentando e dificultando o acesso a esses documentos. Quando isso acontecer, a dispensa é considerada justa, né, e o processo segue mesmo sem esses documentos, que depois poderão ser requisitados pela autoridade judicial a pedido da parte interessada, no caso do alimentando, até para provar as condições financeiras, as possibilidades do alimentante. Ok? Então, se houver requerimento direto, sem intervenção de advogado, o juiz irá recebê-los e imediatamente indicará um advogado para representar o alimentando ao longo do processo, a fim de assegurar a paridade de armas aí. Muito bem. Essa incumbência de representação geralmente toca a defesa pública, podendo recair sobre um advogado conveniado, mas também a parte poderá procurar diretamente o Ministério Público, né? Porque o Ministério Público, na falta de defensor público, tem legitimidade para a propositura de ações de alimentos em favor de criança ou adolescente nos termos do artigo 201
inciso 3 da Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, se porventura não houver defensoria pública na comarca, uma opção para o alimentando hipossuficiente é procurar diretamente o Ministério Público, que nesse caso terá legitimação para promover essa ação, ok? Bem, o pedido será apresentado por escrito, né? Agora, através do meio eletrônico, evidentemente, segundo o parágrafo 3º, em 3 vias. 3 vias não existem mais, porque é eletrônico. Percebam já o anacronismo da lei. E deverá conter a indicação do juiz a quem for dirigido, os elementos referentes ao artigo anterior e um histórico sumário dos fatos. Então, é preciso que a inicial descreva minimamente o vínculo de parentesco e a recusa do alimentante em contribuir para o sustento do alimentando. Se a parte procurar diretamente o cartório presencialmente, sem intervenção de advogado, e expor oralmente tudo ao cartório, o cartório reduzirá a termo e aquele termo servirá como petição inicial. Bem, ao despachar a inicial, segundo o parágrafo 4º da Lei 5478/68, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. Então, vejam, é obrigação do juiz que vai presidir o processo, ao receber a inicial, fixar alimentos provisórios. Não depende de pedido explícito da parte autora. Basta que na petição inicial ou no requerimento formulado diretamente pela própria parte não exista qualquer declaração do alimentando no sentido de dispensar os alimentos provisórios, para que eles devam ser fixados pelo juiz. Existe uma presunção de hipossuficiência em favor de todo e qualquer autor de ação de alimentos. Não é necessidade que ele peça para que o juiz de imediato fixe uma contribuição provisória para a parte contrária. Basta que ele não a dispense para o juiz ter a obrigação de fixá-la. Ok? A fixação dos alimentos provisórios será feita a partir do exame das possibilidades do réu. Se a petição inicial fizer uma estimativa de ganho, sei lá, de R$5.000, se o réu tem um emprego fixo, o juiz poderá fixar lá os alimentos provisórios em 30%, em 25%, atentando às peculiaridades do caso e verificando se aquele percentual dos rendimentos líquidos do réu é suficiente para garantir o patrimônio mínimo de dignidade da parte necessitada, do alimentando. Eu, particularmente, nunca vi, durante a minha experiência em varas de família, petição inicial ou requerimento formulado diretamente pelo alimentando que dispensasse alimentos provisórios. Né? Havia muitos requerimentos e muitas iniciais de pouca técnica que sequer indicavam uma quantia a título de alimentos provisórios. Mas isso não interessa. O artigo 4º da Lei 5478 é imperativo. Ele determina que o juiz fixe os alimentos provisórios. Né? E se o juiz não tiver um parâmetro muito claro, se a estimativa feita na petição inicial ou no requerimento não estiver escorada por qualquer tipo de documento, o juiz vai fixar lá um valor mínimo considerando as peculiaridades do local. Um salário mínimo depende da qualificação da parte contrária. Se você levar em consideração o estado da nossa economia atual, o estado do emprego no momento,
a fixação de um salário mínimo para um sujeito que está desempregado ou que tem um emprego aí de menor expressão, não de menor importância, mas que sabidamente gere um rendimento menor, talvez um salário mínimo fique pesado. O juiz pode fixar meio salário mínimo. O juiz tem que sentir a realidade do local, da comarca e das circunstâncias, né, da situação econômica do país, né? Então, o juiz tem que ter sensibilidade nesse momento. Os alimentos provisórios constituem verdadeira tutela antecipada de urgência, né? Há uma presunção de urgência em favor do alimentando. Por isso que não depende de pedido explícito. Se tem lá a prova do parentesco ou da obrigação alimentar, isso basta, porque o periculo in mora é presumido. A decisão que fixar os alimentos provisórios tem natureza interlocutória e, portanto, desafia agravo de instrumento nos termos do artigo 1015, inciso 1 do CPC. Bem, pessoal, paramos por aqui. Na próxima aula, nós vamos aí avançar na questão dos alimentos provisórios e do próprio procedimento. Vamos falar da audiência, dos recursos, da execução, enfim, vamos cobrir todo o tema aí de alimentos, tá bom? Um abraço a todos aí e bom retorno a todos nós.